O conceito de relacionamento entre tabelas no Django é um dos conceitos mais cobrados em entrevistas técnicas para sua primeira vaga como programador. Seja man-to-many, man-to-one, foreign key, one-to-one ou qualquer tipo de relacionamento que o Django te forneça. Você precisa dominar esse conceito, porque só com ele você vai poder criar vários tipos de aplicações. E por isso é muito pedido pelos recrutadores no momento que você vai fazer a sua entrevista técnica. E dominar esse conceito é importantíssimo para você ir bem e conquistar a sua primeira vaga como programador. E um dos tipos de relacionamento que a galera sempre confunde é a diferença entre o one-to-one e o foreign key. E quando você deve utilizar um ou outro. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente isso, então bora lá. Então pessoal, essa aula vai ter tanto uma parte teórica, uma parte conceitual do one-to-one, quanto também do foreign key, e a gente vai colocar isso na prática de quando as coisas devem ser utilizadas. O que vocês já devem saber é a diferença entre eles, que é simples, mas o que a galera confunde é quando utilizar cada um. O one-to-one, como o próprio nome já diz, ele é uma relação de um para um. Ou seja, imagina que a gente tem uma relação entre usuário e perfil de usuário. Então eu quero, para cada usuário, eu vou ter certos dados em seu perfil. Ou seja, um usuário só tem um perfil e aquele perfil é de um único usuário. Então é uma relação de um para um. E depois nós temos a relação que é o foreign key. Ela é uma relação de um para muitos, ou seja, de um para N. É quando um dado pode ter vários de outro, mas esse outro só pode ser desse um. Por exemplo, vamos pegar aqui o autor e os posts. Então imagina que eu estou construindo um blog. Um autor pode ter vários posts, ou seja, vamos supor que eu sou o autor. O Caio pode ter publicado uma matéria sobre Python, uma sobre Django e várias outras matérias. Ou seja, no caso, eu, para muitos posts, para muitos artigos. Já cada um dos posts, ele tem só um autor. Eu não posso, vamos supor que nesse blog eu não posso construir posts em colaboração, eu e mais uma outra pessoa. Então, o post tem um único autor. Então, essa é uma relação de um para muitos. Beleza, Caio, isso eu já sabia. Mas quando? Me mostrem aplicações práticas de quando eu devo usar um do que quando eu devo usar outro. Porque o que muita gente faz é utilizar o foreign key em relações que deveriam ser um one-to-one. Porque vai funcionar desde que você garanta que você não duplique isso em uma lógica do código. Vai funcionar, é legal, só que quando você fizer isso na frente de um recrutador, você vai perder alguns pontos ali por causa disso. Então vamos lá, vem aqui para o código que eu vou mostrar para vocês. Imagina que eu tenho aqui o meu usuário, que eu estou utilizando o próprio user do Django. Então estou importando lá das models do Django o user que a gente já conhece. E eu quero adicionar alguns campos para esse usuário, como uma bio, um CPF ou qualquer outro campo. O que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com uma relação de one-to-one, já que um perfil ele só pode ser de um usuário. E um usuário ele não pode ter dois perfis, duas bios e dois CPFs. Então, nesse caso, repare nessa minha primeira model. Eu crio uma model chamada profile e coloco em user, e coloco aqui como um campo o user, onde é uma relação one-to-one com o user. Perfeito? E depois eu coloco todos os outros dados. É uma relação de um para um. Caio, e qual que é a vantagem de tudo isso? Eu já mostro para vocês. Deixa eu só rodar aqui meu run server. Mais de 630 aulas, agendamento de reuniões individuais com professores, análises de código, maratonas de programação e uma coletânea de exercícios de lógica para te destacar em qualquer entrevista. E tudo o que você precisa para conquistar a sua primeira vaga como programador Python em um só lugar. Essa é a Python Full, além de certificado com o reconhecimento do MEC para destacar o seu currículo e LinkedIn. Entre em nossa lista de espera e seja avisado da próxima turma. Primeiro link na descrição. Então, vou acessar aqui minha área administrativa e fazer um login aqui. No caso, ele acessou essa URL que não existia e perfeito. O que eu criei aqui já é o seguinte. Eu tenho o meu usuário, que no caso é o usuário Caio. E eu também já criei um perfil para o Caio. No caso, meu CPF é 0000 e minha bio é meu nome é Caio. Então, eu já tenho essa relação, tá? Eu criei aqui um perfil onde o usuário vai ser o Caio. Perfeito. Qual que é a seguinte questão aqui? Dentro do meu código, o que eu posso fazer? Eu vou acessar agora aqui as minhas views para a gente fazer alguns testes. Então, eu tenho o meu usuário dentro de request.user. Isso vocês já sabem. Se eu der um print aqui no request.user,
eu tenho o meu usuário. Deixa eu dar um F5 aqui. E se eu mostro, ele me mostra Caio, que é uma instância da tabela user. E uma vantagem do que a gente pode fazer aqui com o one-to-one é que a gente pode acessar a relação direta e inversa de forma muito fácil, sem um related name, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho meu usuário. Então, user vai ser igual a request.user. E agora eu quero acessar o perfil desse usuário. Eu posso fazer o seguinte, print user. E agora eu coloco profile, que é o nome da tabela que a gente criou, que tem a relação one-to-one com ele. Então, mesmo eu tendo criado o user aqui dentro da tabela profile, e dentro de user, que é a nossa classe de usuário, eu não tenho nenhum campo chamado profile, eu posso acessar user profile por causa desse one-to-one. Então, eu posso fazer o seguinte, user.profile, e olha só que ele me mostra. Meu nome é Caio. Se eu der um type disso daqui, vocês vão ver qual que é o tipo de dado. Olha só qual que é o tipo de dado. Models.profile, que foi a tabela que a gente criou. Então, eu fiz uma relação aqui inversa. E, obviamente, eu posso fazer essa relação de forma direta também. Então, em vez de fazer user.profile, vamos supor que eu tenho um profile, por exemplo. Profile, e eu falo que profile é igual a profile.objects.get, onde o ID é igual a 1. Vou colocar qualquer coisa aqui. Então, agora eu tenho um profile. Profile. Se eu der um F5 aqui, ele vai me mostrar que o profile é meu nome é Caio. E agora eu quero saber qual que é o usuário desse perfil. Eu posso fazer profile.user, obviamente. Se eu dou um F5, ele já me traz direto o usuário, que no caso é o usuário Caio. Então, isso é uma relação one-to-one. A gente consegue acessar de forma direta. E um perfil pode ser de um único usuário e um usuário só pode ter um perfil. Então, esse daqui é um exemplo claro. Onde utilizar foreign key até iria funcionar, mas não seria a melhor forma possível, principalmente por questões teóricas de ser uma relação de 1 para muitos a foreign key, e a gente está desconsiderando o 1 para muitos e transformando a foreign key em 1 para 1, em lógica dentro da nossa aplicação, e também pelas facilidades que o one-to-one te dá, nesse caso que seria muito utilizado no contexto dessa aplicação aqui. Perfeito? Caio, e a foreign key? A foreign key, como eu expliquei, é uma relação de 1 para muitos, onde eu posso fazer o seguinte, vamos supor que eu tenho um autor. Autor vai ser igual a autor.objects.first, beleza? E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero trazer todos os posts de um determinado autor. Então eu posso fazer posts vai ser igual a post.objects.filter e eu falo autor vai ser igual ao autor que eu tenho. Nesse caso, ele me traz aqui todos os posts, ó, posts, dou um F5 aqui, ele me mostra todos os posts. E o mais interessante que eu também tenho na foreign key, que eu também posso fazer relação inversa, só que o conceito é um pouquinho diferente. Vamos supor que eu quero mostrar todos os posts desse determinado autor. Eu não preciso fazer isso daqui, tá? Eu posso fazer isso daqui, ó, print autor, ponto. Aí eu coloco o nome da foreign key, do campo da foreign key, que no caso é post, underline set. Caio, por que underline set? É default do Django, tá? Sempre que eu quero acessar essa relação inversa de uma foreign key, é underline set. Ponto all, para pegar todos, ou seja, eu não quero filtrar nenhum deles. Então eu quero pegar todos os posts desse autor. Se eu dou um F5, ele me mostra também o post teste 1 e teste 2, que no caso seriam os posts que esse autor tem, ó. Teste 1 e teste 2, eu só tenho um único autor ali dentro. Perfeito? Então isso daqui eu também posso fazer a relação de forma inversa. E olha só que legal. Eu posso aqui dentro das minhas models adicionar aqui na minha foreign key um related name. Caio, o que é isso? Eu posso mudar esse nome. Vamos supor que agora eu não quero acessar esse posts underline set. Eu não quero colocar com esse nome, esse underline set, achei bem estranho. Então a gente pode simplesmente vir aqui e colocar related name vai ser igual. Aí eu dou um nome qualquer. Por exemplo, eu quero chamar de teste. Pode ser. Eu venho aqui, troco para teste, atualizo o servidor, F5 na página e ele funciona também, ó. Ele me traz todos os posts daquele autor. Porque teste é uma referência aos posts do autor, porque eu defini no meu related name. Só que testes fica um nome péssimo, tá? Não façam isso porque fica bem confuso. A gente poderia trocar para posts. Fica muito mais interessante.
Então eu posso fazer autor.posts.all. F5 funciona perfeitamente. Então deu para entender aqui, pessoal, a diferença de quando você quer utilizar um e outro. Porque repara o seguinte, quando a gente tem uma foreign key, a gente vai fazer uma relação seja direta ou inversa, ele me devolve uma lista. E vamos supor que a gente estivesse utilizando as foreign keys para relação entre perfil. Eu teria que toda hora colocar um ponto first para acessar aquele dado. Ou acessar na posição 0, algo do tipo. Já que mesmo sendo um único dado, ele me devolveria uma lista com um único valor, já que a foreign key espera uma relação de 1 para muitos. Quando eu já utilizo o one-to-one, ele me devolve direto o valor daquela relação. Eu não preciso ficar acessando posições. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é um conceito muito importante e que vai te diferenciar bastante nas suas entrevistas técnicas, beleza? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. E eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.